Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a construção de cenários. Aqui a gente tem o roadmap, que é o nosso passo a passo para a execução desse trabalho. E ele vai ser realizado na cidade de Itajaí, com uma micro-região contendo Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo. Nos referenciais teóricos para turismo, nós escolhemos o Mário Carlos Beni, que fala sobre a teoria do sistema de turismo. Para a economia, o Gunnar Myrdal, que fala sobre a teoria da causação circular de Myrdal. A infraestrutura urbana, que é o Roberto Lobato Correia, que fala sobre a teoria da rede urbana. E a atração urbana, que é o Carlos Leite, que comenta sobre urbanismo sustentável. Aqui sobre o Marcos Carlos Beni. Aí aqui sobre o Gunnar Myrdal. Aqui sobre o Roberto Lobato Correia e o Carlos Leite. Então, sobre o intervalo temporal, foi adotada uma projeção a cada 10 anos, sendo o ano presente de 2020, então a gente projetou uma visão para os anos de 2030, 2040 e 2050 para a construção desses cenários. Essa escolha justifica-se pelo fato de que os censos do IBGE são realizados decenalmente, isso porque os especialistas defendem a importância de se respeitar esse intervalo, visto que a recomposição de uma população nacional com base em censos posteriores ou anteriores é uma operação difícil, dispendiosa e que necessita de um grande preparo logístico. E, além disso, as construções de infraestruturas, como as que a gente já apontou nos estudos de caso, têm seu processo desde o projeto de licitação até o retorno financeiro, uma estimativa de 10 anos. Então, Santa Catarina é um dos conhecidos destinos turísticos do Brasil e recebe um destaque quando se refere ao litoral. De acordo com o Ministério do Turismo, que define 5 categorias de A até E para categorizar esses municípios brasileiros, sendo a categoria A que representa os municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem. Balneário Camboriú, Bombinhas e Itapema se encontram nessa categoria. A microrregião escolhida, ela está localizada no litoral catarinense e engloba essas 3 cidades. Ela é um grande atrativo turístico, principalmente no verão, e as cidades elas devem comportar e atender essa demanda de infraestrutura e serviços para essa população flutuante. A presença de turistas acarreta consequências tanto positivas como negativas, porque apesar de movimentar a economia local, é notável que ela gera grandes impactos como a saturação no sistema viário. Então, de acordo com a Santur, o PIB do turismo em Santa Catarina em 2019, ele somou 33 bilhões de reais, o equivalente a 12% do PIB do estado. Entretanto, segundo registros da concessionária Autopista Litoral Sul, o fluxo de veículos em rodovias em Santa Catarina no período entre dezembro de 2018 e março de 2019 aumentou 26% em relação ao período fora da temporada. Então, nesse trabalho, a gente analisou a atratividade, a economia, o sistema viário e a oferta de bens e serviços de cada uma das cidades dessa microrregião. Aqui a gente tem as nossas linhas de força. Para a atração urbana, a gente analisa os principais fatores que regem a atração urbana nas cidades de microrregião de Itajaí. Para a economia, a gente analisa a variação econômica das cidades com base na teoria Myrdal. Para a infraestrutura urbana, a gente avalia a mobilidade da infraestrutura com base nos princípios do urbanismo sustentável do teórico Carlos Leite. E para turismo, a gente analisa quais o motivo da microrregião receber tantos turistas e entender quais são as atrações existentes na região, quais os impactos que as cidades recebem e a infraestrutura existente para essa linha de força. Aqui nós temos também a tabela, com as variáveis e os dados para cada linha de força. Aqui então a gente tem o nosso cenário de referência, a Big Well em BC, a Via Expressa Portuária em Itajaí, Porto Cruzeiro em Balneário também, a duplicação da BR-470, a Bacia de Evolução em Itajaí, que a gente tem a análise das nossas linhas de forças, que a gente analisa basicamente o que os dados trouxeram para a gente, daí depois a gente vai explicar melhor no mapa. Aqui a gente tem a atração urbana, que fala mais ou menos com relação às cidades que têm maior atração urbana, que nesse caso aqui é Itajaí e Balneário Camboriú. Aqui a gente tem a taxa de crescimento médio anual da população, que Bombinhas é uma das cidades que tem mais crescimento. A economia, com relação ao PIB, Itajaí e Balneário Camboriú são as cidades com maiores PIBs. O VAF, rendimento médio familiar também, Itajaí e Balneário Camboriú são as cidades com maiores índices. Aqui, montante de exportações e importações, então Itajaí devido ao ponto tem os maiores montantes também. Aqui, com relação à infra-urbana, a gente consegue ver que a cidade de Porto Belo tem a maior quantidade de veículos individuais em atividade. E com relação ao turismo, a população flutuante e a infraestrutura, Balneário Camboriú tem o maior turismo, só que com relação à infraestrutura, Itajaí é a cidade que apresenta o maior índice. Aqui a gente tem um mapa de densidade da microrregião, então a gente consegue ver para onde que a cidade está crescendo. E a gente optou por trazer esse mapa separado para poder entender melhor, ficar mais fácil de entender. Aqui no mapa de cenário referência, a gente elenca as principais vias de acesso às nossas cidades. Então a gente traz uma via de muita importância, que é a BR-101,
que é a principal via de ligação entre algumas cidades, principalmente entre Balneário a Bombinhas. A gente também vê quais cidades que estão crescendo bastante, então a gente vê onde é que tem o movimento pendular alto, que seria Itajaí e Balneário Camboriú, e consequentemente também são as cidades com maior PIB. Então são as cidades que mais atraem pessoas. Além disso, a gente também traz como que as pessoas estão chegando sem ser pelas vias, que seriam através do aeroporto de Navegantes e dos terminais rodoviários nas cidades. E aí a gente também, na parte de turismo, a gente vê aonde que estão os principais pontos turísticos, então a gente vê quais cidades têm mais e quais cidades têm menos, sendo a Balneário Camboriú se destacando bastante com relação às outras cidades, e Navegantes e Camboriú ficando um pouco a desejar, um pouco atrativo turístico. Já em Itapema, Porto Belo e Bombinhas, a própria orla, a própria praia da cidade são o atrativo turístico mais forte que tem lá. E aí, com isso, a gente também traz a concentração de hotéis. Então, a gente consegue ver aonde que estão a concentração desses hotéis, se estão perto dos pontos turísticos ou não, e aonde que tem a falta deles também. Aí, com isso, a gente vê as áreas de congestionamento, principalmente na região de veraneio, onde o número da frota de veículos praticamente triplica, então, bastante congestionamento nas partes da BR-101 e da BR-470. E é isso. Aqui a gente tem uma escala aproximada de cada cidade, de Itajaí, Navegantes, depois Balneário até Bombinhas. Aí a gente traz o nosso cenário otimista. No cenário otimista, a gente então traz os estudos de casos, que seriam a cidade aeroportuária em Luxemburgo, o Bilbao Effect na Espanha, com o diretor de Londres e o Corredor Verde de Cali. Aí, falando mais sobre a nossa aplicação no projeto desse estudo de casos, então, a da cidade aeroportuária seria para trazer mais emprego e trazer uma revitalização na área ao redor do aeroporto, então, intensificar a relação entre o aeroporto e o comércio. Quanto ao Bilbao Effect, a gente vê como que um equipamento pode trazer bastante turismo para a cidade e melhorar a economia da cidade. Então, a ideia é ver onde tem essas cidades que estão faltando, como o exemplo é Itajaí e Camboriú, que tem uma falta de atrativo turístico, né? Então, a ideia é trazer um equipamento em escala regional que pudesse auxiliar no turismo. Do ciclismo, então, de Londres, a gente traz a ideia é conectar as ciclovias que estão segregadas e também propor uma ciclovia regional que ligasse todas essas cidades, assim como melhorar, fazer com que os ciclistas se sintam confortáveis em andar de bicicleta na cidade. E reduzir também a falta de veículos. Nos corredores verdes, a gente vê um potencial bem grande em algumas cidades, como a Orla de Navegantes e Itapema, que são orlas que já têm um potencial de sustentável, e a gente vê também a deficiência, por exemplo, de Balneário Camboriú, que é uma cidade com muito pouco verde por metro quadrado, então a ideia é intensificar nos pontos positivos e melhorar as partes negativas da cidade. Aqui a gente tem a nossa análise de forças, então. A gente analisa, então, o que as nossas propostas melhoraram nessas regiões, com base no nosso estudo de caso. Nas análises dos dados, a gente consegue perceber a redução gradual do número de veículos em relação aos anos anteriores, e isso acontece principalmente devido à implantação de novos modais, como elencamos no estudo de caso de Londres. Em relação ao PIB, a gente percebe um aumento nas cidades navegantes, Itajaí e Balneário, principalmente pelo complexo aeroportuário e a nova concentração de hotéis e corredores implantados nessas cidades como forma de melhorar o cenário socioeconômico e impulsionar a relação histórica e cultural da cidade e dos municípios próximos. Além disso, o VAF também recebe um aumento, levando em consideração a circulação de mercadorias e vendas impulsionadas pelo aeroporto revitalizado Navegantes e o complexo internacional aeroportuário, e também pelas vias implantadas. E o rendimento familiar médio está vinculado principalmente às novas concentrações de hotéis e corredores verdes que impulsionam a oferta de emprego e também por conta da melhoria significativa dos espaços urbanos com essas obras propostas. As exportações e importações têm um crescimento justamente pelo impacto do complexo aeroportuário e na ampliação do canal do Porto. Esse impacto acontece principalmente por desenvolvimento da economia que será gerada através dessas melhorias. Então, aqui no mapa de cenário otimista, a gente consegue ver como que a cidade conseguiu trazer mais turistas através do aeroporto de Navegantes, que agora é um aeroporto internacional, e também do complexo aeroportuário. O porto de IBC também já está pronto, então a gente consegue receber bastante navios com turistas. Além disso, também a gente faz em rosa ali o projeto da nossa ciclovia regional, então ligando todas as cidades de Bombinhas até Navegantes. A gente tem nossos corredores verdes, como eu disse antes, que a gente propõe na orla de Navegantes, Itapema, Porto Belo, né, que são cidades com potencial da orla ali, já Itapema é uma cidade que tem uma pedonal na orla. E a gente também traz na
ir para Balneário Camboriú para trazer um pouco mais de verde para a cidade, que hoje em dia tem falta. Aí a gente também, para melhorar o trânsito nas cidades, então a gente propõe algumas melhorias, além da ciclovia também, alguns modais. Então a gente faz uma rota de modal aquático de Balneário Camboriú até Bombinhas. A escolha dessas cidades foi porque são as cidades que o único acesso entre elas é através da BR, né? Então a gente traz uma opção de locomoção aquática também, além de trazer a rota do modal do monorail, que vai pela BR-101 inteira, e além de pontes também, que ligariam então Itajaí e Navegantes para melhorar o acesso entre essas cidades sem ser pela BR, e Porto Belo e Itapema também com pontes. Já Porto Belo e Bombinhas a gente propõe então um viaduto, porque lá só tem apenas uma via também de acesso, então com o viaduto fica um pouco mais fácil de essa rota entre essas duas cidades. Quanto ao turismo, então, aonde a gente viu que tinha falta de atrativo turístico, a gente propõe novos atrativos turísticos, então a gente propõe na cidade de Itajaí, no centro, de Camboriú e de Porto Belo também. Em Camboriú também a gente pretende qualificar o turismo rural, então como lá não tem um turismo muito forte porque não tem a orla, a gente pretende intensificar então a qualificação desse turismo rural, ali onde já tem hoje em dia bastante trilhas. Então a gente pretende trazer também alguns hotéis fazendas ali para a área. Aonde tinham falta de hotéis que a gente analisou anteriormente, agora a gente propõe hotéis perto dos novos atrativos turísticos ou a qualificação desses que já existiam também. Além disso, nas cidades que a gente não propõe um atrativo turístico, a gente pretende qualificar a orla. Então, por exemplo, que é Itapema, Porto Belo e Bombinhas, que o atrativo turístico maior é a orla, então a gente pretende qualificar elas. Quanto à economia, além do turismo estar em crescimento, a gente também propõe a ampliação do canal do Porto de Itajaí Navegantes, que é a principal renda de economia. Então, a gente pretende melhorar a infraestrutura do porto. E acho que é isso. Aqui a gente tem a escala um pouco maior para entender onde estão posicionadas cada proposta. Aqui o cenário pessimista. Aqui a gente traz nossas linhas de forças, então, e alguma análise se esse planejamento e essas melhorias forem empregadas nas nossas cidades da microrregião. O aumento, então, da frota, se não tiver um transporte público adequado, a desaceleração no aumento do PIB. A gente pode observar também o valor adicionado fiscal nas cidades que tem crescendo só na cidade de Itajaí, através do porto, e a renda média familiar que ela aumenta só em Camboriú, mantendo as outras numa crescência, mas bem baixa. Já na importação e exportação, a gente consegue observar que Itajaí ela sempre está das demais cidades, mas com um desaceleramento no crescimento. Aqui no mapa do cenário pessimista, a gente consegue esse congestionamento nas vias principais de acesso às principais cidades. A gente consegue observar a degradação das orlas, a falta de infraestrutura nos portos, esse desmatamento que então ele começa a se expandir pelas cidades e a favelização. Aqui a gente tem então o mapa aproximado para melhor atenção. A gente pode observar esse desmatamento e a favelização, congestionamento nas principais vias de acesso. Aqui também a gente tem aproximados aqui mais para a parte de baixo, ali mostrando Camboriú, Porto Belo e Bombinhas. E as nossas referências.